sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Desafio, testando seus conhecimentos de manutenção. Hoje vou testar os seus conhecimentos de circuitos eletrônicos e suas habilidades na manutenção eletrônica. Vamos lá? Esse é o circuito do desafio de hoje. Primeiro de tudo, vou mostrar o circuito. O objetivo desse circuito é gerar uma tensão de referência de 2,5 volts. Será que você consegue entender como esse circuito gera essa tensão sobre a resistência R2? Então, vamos analisar o circuito juntos? Vamos começar a análise colocando as tensões conhecidas no circuito, supondo que os dois transistores estão conduzindo. A tensão sobre a resistência R1 é bem fácil de determinar. Existe uma malha onde todas as tensões são conhecidas, menos a tensão sobre R1. Você consegue identificar essa malha? Foi essa malha que você identificou? Se foi, parabéns! Essa malha permite determinar a tensão sobre R1. Vou colocar o positivo para o mesmo lado do positivo da fonte de alimentação, VCC de 5 volts. Quando só tem uma fonte gerando energia na malha e só falta uma tensão, você pode usar a equação da malha simplificada, que é a lei das malhas um passo adiante. Se você não conhece a lei das malhas simplificada, dê uma olhadinha no tutorial na descrição desse vídeo. A energia gerada é consumida na malha, então a equação fica mais 5 volts da tensão gerada VCC é igual à soma das tensões consumidas, 0,7 volts da junção de Q1 mais 0,7 volts de Q2, mais a tensão sobre R1, mais a tensão de 3,3 volts do Zener. Note que o Zener está trabalhando como Zener. A corrente circula no sentido contrário da seta. Agora é só isolar a tensão na resistência R1, passando para o outro lado da igualdade a tensão. Tensão sobre a resistência R1 é igual à tensão de 5 volts gerada, menos a soma das tensões consumidas. A tensão na resistência R1 é igual a 5 volts menos a soma 4,7 volts das tensões consumidas. A tensão na resistência R1 é igual a 0,3 volts. Muito simples, não é mesmo? Vou escrever no diagrama. A corrente na resistência R1 é fácil de calcular, é só usar a lei de Ohm. A corrente R1 é igual à tensão de 0,3 volts da resistência R1 dividido por 6K da resistência R1. Isso dá 0,05 mA. Vou escrever no diagrama. Note o sentido dessa corrente. Está saindo da base do transistor Q2. Isso porque esse é um transistor PNP. Viu como também é fácil trabalhar com transistores PNP? Só tem que ter cuidado com o sentido da corrente, sempre no sentido da seta do emissor. Agora fica fácil saber a corrente do coletor de Q2. É só usar a equação básica do transistor. Cuidado com o sentido dessa corrente. A corrente de coletor é igual ao ganho beta vezes a corrente de base, que é a mesma corrente IR1 calculada há pouco. A corrente de coletor de Q2 é igual a 50 do ganho vezes 0,05 mA da corrente de base. Isso dá 2,5 mA. Vou escrever no diagrama. Agora fica fácil calcular a tensão de referência VR. É a tensão na resistência R2 de 1K. É só usar a lei de Ohm. A tensão de referência é igual a 2,5 mA, a corrente de coletor, vezes 1K da resistência R2. Isso dá 2,5 volts. Multiplicar miliamperes por 1K é muito fácil. Essa é a tensão descrita no diagrama. Chegamos lá. Se você entendeu tudo, parabéns! Agora, vamos supor que o equipamento com esse circuito esteja com defeito. A tensão de referência não aparece, é zero. Como consertar? Eu vou mostrar algumas medições e descrever algumas possibilidades, e você deverá descobrir a falha. No final, eu mostro a falha. Nesse circuito pode acontecer qualquer falha, desde a fonte com defeito, resistência aberta ou alterada para mais, nunca para menos. Os diodos e transistores poderão estar em curto ou abertos. Vamos analisar o circuito? Eu vou usar um voltímetro para fazer as medições.
O normal é fixar a ponteira negativa no terra e só pegar as medições com a ponteira positiva. Eventualmente, o técnico poderá medir a tensão entre dois pontos. A vantagem de fixar no terra é que uma das mãos fica livre. Por isso, o técnico fixa na ponteira uma garra jacaré para grudar no terra durante a manutenção. Sempre ao fazer a manutenção, o técnico deve ter do lado o diagrama. O técnico pensa olhando o diagrama, não olhando a máquina. Primeiro pensa no diagrama e depois vai medir na máquina. Vou conferir se a tensão de referência está com defeito. Vou colocar a ponteira vermelha no ponto de teste da tensão de referência. A medição, 0 volt. Então, realmente temos um defeito. A técnica é simples. Pegamos um ponto para medir a fim de testar algum componente ou um grupo de componentes. A cada medição, você deverá lançar uma teoria sobre a causa do defeito. Vamos à manutenção, então? Qual a primeira medição você faria? Eu costumo começar a manutenção medindo a fonte de alimentação. Afinal, antes de mandar a TV para o conserto, verifique se o plug está enfiado na tomada. Veja, a medição deu 5 volts. O que você acha? A fonte está boa ou não? Claro que a fonte está boa. Agora vou medir outros pontos. Qual o ponto você acha que eu devo medir? Vou medir no Zener. O Zener é o coração desse circuito. Mas antes de medir, você já deve ir pensando qual a tensão você espera encontrar. Vou medir e conferir então. A tensão deu 0 volt. Será que isso indica que o Zener está ruim? Ou o defeito pode estar em outro lugar? O que você acha? A tensão que eu esperava encontrar aqui era a tensão Zener, 3,3 volts. Vou continuar medindo, vou subir um pouco a medição, vou procurar determinar onde a tensão desapareceu. Vou medir na base do transistor Q2. Você sabe o que essa medição poderá indicar? Para medir na base, vou virar a placa e medir do outro lado, o lado do cobre, o lado das trilhas. A tensão medida foi 0 volt. O que será que isso significa? Se não tem tensão antes da resistência, então a tensão está subindo antes da resistência, entre a resistência e a tensão mais 5 volts. Qual será o componente que está interrompendo a tensão? Está interrompendo a energia. Qual será o melhor ponto a medir agora? Vou subir a medição em direção ao mais VCC. Vou medir no emissor de Q2. O que essa medição poderá informar a você? A tensão medida foi quase 5 volts. Então, tem tensão de 5 volts no emissor e 0 na base. O que isso significa? Se existe uma queda de tensão de 5 volts entre o emissor e a base, então a junção base-emissor tem tudo para funcionar. Mas não está funcionando. Por que será? Por que a tensão não é exatamente 5 volts, você saberia? Será que você já tem condição de dizer qual é o componente com defeito? Qual componente você trocaria? Acho que já dá para lançar uma teoria sobre o componente defeituoso. Na manutenção é assim que funciona. Você observa o circuito fazendo medições, lança uma teoria e testa essa teoria. A forma mais simples de testar a teoria é trocar o componente que você acha que está com falha. Nesse caso, depois de todas as medições, eu acho que o transistor Q2 está aberto. Ele é o responsável por interromper a tensão, a energia. Vou trocar o componente e medir a tensão de referência. Agora é só testar medindo no ponto de teste da tensão de referência. A tensão deu 2,5 volts. Funcionou? Que beleza! Diga nos comentários se você também trocaria o transistor Q2 ou ainda teria outra teoria sobre a falha. Sim, porque às vezes a falha não é descoberta de primeira como aqui. Na verdade, a maioria das vezes. Se isso acontecer, é só continuar fazendo novas medições e lançar novas teorias. Claro que as novas teorias não vão incluir o transistor Q2. Em breve, novos desafios com a manutenção de outros equipamentos. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva!
e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!